Shalom, irmãos. Espero que todos estejam bem, que a paz, que excede todo entendimento, que procede do trono do Altíssimo e do seu Filho amado, esteja sobre a vida de cada um de nós nesse dia. Nós estamos fazendo a meditação no livro de Eclesiástico e hoje nós vamos ler o capítulo 3. É um capítulo um pouquinho maior que o 2, mas vamos prestar atenção naquilo, que Arua quer ministrar sobre as nossas vidas. O título que inicia o capítulo 3 é Deveres para com os pais. Filhos, escutai-me, sou vosso pai, e fazei o que eu vos digo para serdes salvos. Então, o próprio Altíssimo aqui falando. Pois o Senhor glorifica o pai nos filhos e fortalece a autoridade da mãe sobre a prole. Arua HaKodesh, a nossa mãe celestial. Aquele que respeita o pai obtém o perdão dos pecados. O que honra sua mãe é como quem ajunta um tesouro. Irmãos, para ter sempre um padrão na nossa mente primeiramente, é celestial. Então, nós não temos condição de honrar um pai e uma mãe terrena se nós não honramos ao pai e à mãe celestial. É impossível isso, porque assim na terra como é no céu. Então, primeiramente é no céu. Primeiramente é no céu. Então, nós temos que ter esse padrão. Aquele que respeita o pai encontrará alegria nos filhos, e no dia de sua oração será atendido. Então, um filho rebelde, um filho desrespeitoso, desobediente, dificilmente suas orações serão atendidas diante de Deus. Aquele que honra o pai viverá muito. É uma promessa, inclusive, que nós temos lá nos mandamentos. Honra pai e mãe, como Yahweh teu Deus ordenou a você, para que viva muitos anos sobre a terra e que todas as coisas te vão bem. Então aqui está dizendo, aquele que honra o pai viverá muito. E o que obedece ao Senhor alegrará a sua mãe. Aquele que teme o Senhor honra seu pai. Então é uma coisa ligada com a outra. Então, geralmente, se nós não temos, e é o caso hoje em dia, existem muitos órfãos mesmo, por causa da promiscuidade, por causa da fornicação. Existem muitas mães solteiras, e acabam por criar seus filhos sozinhas ou na mão da avó, do vô, do tio, da tia, da creche, do orfanato. Mas também existem muitos órfãos de pais vivos. Então, existe esta orfandade reinando, imperando neste mundo. E essa orfandade ela é refletida na relação com o Pai Celestial. Então, nós não conseguimos ter um relacionamento em profundidade com o nosso Pai Celestial, por causa que nós fazemos sempre uma comparação com esse pai terreno, com esse pai que eu às vezes nem conheci, ou que eu conheci, tive o desprazer de conhecer, mas nós temos que, para isso existe o perdão. Porque o perdão, ele não vai... como que eu vou dizer, mexer na estrutura do outro, mas vai mexer na nossa estrutura. Vai liberar a nossa vida espiritual, vai nos tirar de prisões espirituais de falta de perdão. Então, tem muitas pessoas em prisões espirituais porque não conseguem perdoar um pai, perdoar uma mãe. Temos que liberar esse perdão para que a gente comece a ter um relacionamento em profundidade com o Pai Celestial também. Então, aquele que teme o Senhor honra seu pai, ele servirá seus pais como ao seu Senhor. Em atos e palavras respeita o teu pai, a fim de que venha sobre ti a sua bênção.
porque a bênção do pai consolida a casa dos filhos, mas a maldição da mãe desenraiza os alicerces. Então, antigamente, né, os pais abençoavam os filhos. Isso era um costume, né? A bênção, pai, os filhos diziam, e o pai dizia, Deus te abençoe, né? Hoje se perdeu isso, nem em Deus se fala dentro das famílias mais. Não se fala, não se ensina a respeito da Bíblia, né? Das coisas celestiais. Não te glories com a desonra de teu pai, porque não é nenhuma glória para ti a desonra do pai, né? Então, como eu disse, por mais que o teu pai não tenha sido presente, tenha sido um pai totalmente ausente, ou mesmo que presente, ausente da mesma forma, um pai que teve atitudes que só não tem nada para dizer de bom, né, daquele pai, mas a desonra, não deseja a sua desonra. Não deseje, tá? Não te glories com a desonra do teu pai. Amém? Pois a glória do homem está na honra de seu pai, e é vergonha para os filhos a mãe desprezada. Filho, cuida de teu pai na velhice, não o desgostes em vida. Cuida do teu pai na velhice. Quantos pais abandonados na velhice? Quantos, irmãos? Quantos? Aí as pessoas dizem, mas era um homem ruim, uma pessoa ruim. Mas a palavra diz, não abandones. Não está dizendo, não está impondo uma condição aqui. Somente está dizendo, não abandones o teu pai na velhice, né? Cuide de teu pai na velhice. Mesmo se a sua inteligência faltar, ser indulgente com ele, não lhe faltes com o respeito, tu que estás em pleno vigor. Porque, irmãos, aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Então, a gente tem que temer isso, porque se eu estou plantando desonra com meu pai, eu vou colher desonra que os meus filhos vão me dar também. Isso é muito sério. Pois a caridade feita a um pai não será esquecida, e no lugar dos teus pecados ela valerá como reparação. No dia de tua provação, Deus lembrar-se-á de ti, como a geada ao sol, assim os teus pecados serão dissolvidos. É como um blasfemador aquele que despreza seu pai, um amaldiçoado pelo Senhor, aquele que irrita a sua mãe. Quantos amaldiçoados espalhados aí nesse mundo, nessas novas gerações aí que surgem, filhos totalmente insubmissos, rebeldes, marotos, né? Com pai, com mãe, mas obviamente que culpa, né? De uma criação de pai e mãe que também talvez já vem de pais e mães desta forma. Então isso tudo é uma bola de neve que só vai aumentando, né? Mas por isso que a gente tem que buscar ao Senhor, tem que buscar a Deus, para que esse padrão seja quebrado na nossa família, na nossa geração, seja quebrado esse padrão. Aleluia. A humildade, o próximo título. Filho, conduze teus negócios com doçura e serás amado mais do que um homem generoso. Quanto mais fores importante, tanto mais humilha-te para achares graça diante do Senhor. Então, às vezes, né, o poder sobe a cabeça das pessoas, se tornam arrogantes, soberbas, orgulhosas, mas aqui a palavra está dizendo que quanto mais fores importante, tanto mais te humilha diante, né, do Senhor, para que venha dele a sua graça. Numerosas são as pessoas altivas e famosas, numerosas, mas é aos humildes que ele revela os seus segredos, aos humildes, pois grande é a potência do Senhor
mas ele é glorificado pelos humildes. Então a humildade, irmãos, é padrão. Tem que ser padrão na nossa vida. Não procures o que é muito difícil para ti. Não investigues o que vai além de tuas forças. Aplica-te àquilo que te é acessível e não te ocupes com coisas misteriosas. Muitas vezes a gente quer se aprofundar muito em conhecimento, mas cada um ganha uma medida. Para cada um é dada uma medida. Eu creio dessa forma, né? Para o Joãozinho é dado uma medida, para a Mariazinha é dada outra medida. Então, Deus sempre vai dar o limite. Não queira ultrapassar esse limite. Não te aflijas com aquilo que te ultrapassa, pois foi mostrado a ti mais do que o homem pode compreender. Porque muitos se extraviaram em suas concepções, né? Naquilo que é humano, uma opinião errônea desviou seus pensamentos. Por quê? Porque não houve humildade. Deixou a soberba, o orgulho se elevar, tomar conta do seu ser. Tá? Então isso é muito sério. Muitos se extraviaram em suas concepções. O conhecimento ele tem que ser muito dosado. Ele tem que estar muito diante dos pés do Senhor, para que a gente não venha se perder. Por falta de pupila és carente de luz. Se és desprovido de ciência, não faças declaração. Quer dizer que a pupila, né, é a menina dos olhos de Deus, né, aquela parte ali, aquele pretinho do olho. Por falta de pupila, mas não está falando aqui a pupila, ela não é nem, a gente vê ela e parece um círculo preto, mas na verdade ela é como se fosse um túnel, né? Praticamente o olho, ele é na verdade um prolongamento do cérebro, né? Ele é um só com o cérebro. É muito profundo isso. Se és desprovido de ciência, não faça declaração. Quer dizer que aquilo que você não sabe, não queira fazer declaração. Depois veio o próximo título, o orgulho. O coração obstinado terá mau fim, e o que ama o perigo, nele cairá. Coração obstinado. Tem pessoas que ficam obstinados com algum conceito, obstinado com um aprendizado, obstinado com coisas assim, e elas ficam tão obstinadas que elas se fecham numa armadura, entram numa bolha, bem como uma bolha, e nada penetra ali, nada. Por quê? Porque aquela pessoa, ela se acha autossuficiente, só ela sabe, só ela tem o conhecimento, só ela tem o domínio, o que o fulano, o outro lá fala, não, é só o que eu falo, é o que eu estudo, é o conhecimento que eu tenho, o que o outro fala, isso é heresia, isso é blasfêmia, isso é sofisma. Agora, o que eu sei é perfeito, é maravilhoso. Cuidado, irmãos. Isso é coração obstinado. O coração obstinado é um coração orgulhoso. O coração orgulhoso é um coração de pedra. O coração de pedra, ele é duro, é enrijecido. O coração humilde, ele é um coração moldável. Coração moldável. E nós temos que ser aquele barro, aquela argila molezinha, para que o oleiro venha moldar, para que Deus venha moldar, conforme a sua vontade. E o coração do orgulhoso, do obstinado, ele é de pedra, ele é duro. E aqui está dizendo que o coração obstinado terá mau fim. E o que ama o perigo, nele cairá. O coração obstinado acumula sofrimentos. O pecador acrescenta pecado a pecado.
Para a desgraça do orgulhoso não existe remédio, porque a árvore da perversidade enraizou-se nele. O coração prudente medita a parábola, o ouvido que o escuta é o sonho do sábio. Então, que a diferença entre o obstinado e o humilde, entre o orgulhoso e o humilde? O orgulhoso é fechado, o obstinado é fechado, é encapsulado. Nenhum pensamento entra ali, a não ser o dele. Tudo que ele pensa a respeito das coisas é o certo, é o correto. E o humilde não. Eu entendi desta forma, mas eu vou ponderar, eu vou estudar, eu vou pedir a direção de Deus. Se isso que você está falando procede, se é verdadeiro, ele não se fecha, mas ele espera a direção de Deus. Ele medita, né, no que o outro está falando. Amém? Ele medita a parábola. O ouvido que o escuta é o sonho do sábio. Outro título aqui, para fechar o capítulo 3, é a caridade para com os pobres. A água apaga a chama, a esmola expia os pecados. Quem retribui com favores pensa no futuro. No dia de sua queda encontrará apoio. Então, a esmola, né? Expia os pecados. Isso é muito interessante. Assim como a água apaga a chama, né? Quem retribui com os favores. Aquilo que é conhecido, né? No hebraico como tzedaká. Tzedaká é uma oferta de justiça. Por exemplo, você vê alguém com fome, você não manda voltar amanhã. A palavra, inclusive, diz isso, não despeça alguém que está pedindo uma ajuda, um socorro naquele momento. Talvez alguém bateu na tua porta pedindo um prato de comida porque ela está sofrendo com uma dor terrível de fome. Como que ela vai voltar amanhã? Um copo d'água? Se você vê alguém descalço, calce essa pessoa. Será que Yahushua, Jesus Cristo, viraria as costas para essa pessoa? Jamais. Ele tiraria os sapatos dele mesmo e daria para essa pessoa. Tzedaká, atos de justiça. Atos de justiça. Expia os pecados. Amém, irmãos? Aleluia. Vamos fazer uma oração nessa manhã. Pai, nós te exaltamos, nós te engrandecemos, Altíssimo, Todo-Poderoso, El Shaddai. O grande, grande, grande El Shaddai. Yahuwah Tsevaot, o Deus dos exércitos. Tu vai à nossa frente, guerreando as nossas guerras, combatendo os nossos combates. Obrigada, Pai. Obrigada porque Tu sempre está conosco, quando te buscamos em espírito e em verdade, quando somos filhos obedientes, obedecendo a tua Torá, aos teus princípios, nos santificando. Obrigada pela tua infinita graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Pai, obrigada por essa palavra, essa meditação nessa manhã, que nos trouxe tantos tesouros a respeito dos deveres para com os pais, quantas vezes tratamos melhor as pessoas que nem são, né, ligação de sangue conosco, quando muitas vezes estão negligenciando os próprios pais. E a Yahushua chamou a atenção dos fariseus, né, que eles davam acho que era o dízimo para as sinagogas, enquanto os pais estavam passando necessidade em casa. E ele chama a atenção desses fariseus. Né? O que nós estamos muitas vezes priorizando e negligenciando ao mesmo tempo. Nós não podemos negligenciar a nossa família. Eu tenho entendido isso. Eu tenho procurado resgatar isso. Eu não tenho mais pai, infelizmente. Meu pai, agora falando fora da oração, vou dar um testemunho. Meu pai morreu com 55 anos, exatamente a minha idade. 55 anos, morreu de uma cirrose hepática,
Ele ficou por muitos anos doente, uma pessoa cheia de problemas, cheio de problemas que na época eu não estava na presença de Deus, não compreendia. Hoje eu compreendo o sofrimento dele, espiritual, que ele estava preso, né, em ligações, né, com demônios mesmo, né, e graças a Deus que no leito de morte dele, nos dias que antecederam a sua morte, eu pude estar ali cuidando dele. Me arrependo de não ter sido uma filha um pouco melhor. Hoje eu tenho a minha mãe, com 87 anos de idade. Nosso relacionamento nem sempre foi muito bom, mas eu entendi que eu tenho que resgatar isso enquanto ela está viva, porque não adianta chorar a morte de alguém e se arrepender enquanto a gente não fez enquanto podia fazer. Então eu estou tentando resgatar isso, relacionamentos às vezes extremamente difíceis, pessoas extremamente difíceis, mas não é impossível. Deus quer esse resgate nas famílias, de relacionamento, de liberação de perdão. Então, voltando à oração, eu te peço, Deus, ministra o coração de cada pessoa que está ouvindo esta oração, para que faça esse restabelecimento dentro de suas casas, com seus pais, né, com seus familiares, com seus filhos, esposo, esposa, enquanto é tempo, enquanto estamos aqui presente, para que a gente possa, né, também estar intimamente em comunhão contigo. Obrigada, Pai, por essa palavra. Te agradecemos, pedimos que tu dê ordem aos teus anjos a nosso respeito. Nos blinda, Pai, contra todas as investidas do inimigo. Coloca, Pai, os teus anjos guardiães, os teus anjos com, né, armaduras, nos protegendo. Coloca, né, teus anjos destinados a nos proteger em todos os nossos caminhos, que o sangue do Cordeiro esteja do alto das nossas cabeças até a planta dos nossos pés. Em nome do teu Filho amado, Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo. Amém e amém.